Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, eu vou estar lendo aqui no livro de Hebreus, seu capítulo 11, do versículo 20 ao 22, são apenas 3 versículos, e eu queria chamar a atenção sobre esses versículos aqui, né? Eu vou estar lendo eles aqui e a gente vai fazer um breve comentário, porque esses versículos aqui falam da bênção, né? Sobre a bênção que os pais abençoam os seus filhos, né? Versículo 20 diz o seguinte: pela fé Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Amém? Verso 22: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Eu queria frisar aqui para os irmãos o seguinte: enquanto você está no mundo, você está servindo ao Satanás, né? Essa é a lógica da Bíblia, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Enquanto você está servindo ao diabo, é comum, às vezes, sair palavras, né, da nossa boca a respeito, né, de nossos filhos, né, nossos familiares. Mas quando você passa a servir a Deus e você entende, né, começa a entender qual é o papel do pai ou da mãe na vida dos filhos, aí você vê que a coisa não é bem assim, né? Você tem que abençoar, né? Independente do modo que sejam os seus filhos, você não pode usar certo tipo de palavras, né? Sobre a vida deles. Aqui nós vemos no versículo 20, né? Isaac abençoou os filhos dele, né, no tocante às coisas futuras, né? Então ele tinha fé naquela bênção que ele estava fazendo ali, ele creu que Deus iria fazer alguma coisa, né, na vida dos filhos dele. E também ele já sabia, né, da promessa que vinha acompanhando não só ele, mas desde de Abraão, né, seu pai, e ele sabia que a partir dali ele a descendência dele, né, que a promessa iria continuar, né? E também da sua descendência, né? Dos futuros descendentes deles. Que no versículo 21, Jacó, né, próximo da morte, também abençoa. Ele abençoou cada um dos filhos de José, né? Então a gente vê também outro pai aqui abençoando, né? Então, essas questões sobre bênção, nós vamos ver lá no contexto, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? E o que eu queria dizer para os irmãos sobre essa questão de bênçãos aqui, é porque eu creio, né? Eu creio, assim como a Bíblia afirma, nós somos, né, parte dessa bênção aqui, né? Nós somos parte dessa bênção, porque a promessa foi feita a Abraão, né? Como já estudamos aqui, Deus fala para ele que em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Ele fala também da multiplicação, né? Deus fala para ele também que se ele pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência, né? Chega a fazer a comparação também com a areia do mar, né? Então nós que somos cristãos hoje, nós fazemos parte, né, dessa bênção. Nós somos abençoados, né, por causa dessa promessa de Deus que ele teve com Abraão. Também, meus irmãos, vamos lá ver o contexto aqui, lá em Gênesis 27. Em Gênesis 27,
no verso 28 vai dizer o seguinte: assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, né? Sirvam-te povos e nações encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, né? E aqui, só que em seguida aqui, Deus traz também uma espécie de um alerta, né? Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem, né? No versículo 39, então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus, do alto. E no verso 40, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Amém? Aqui nesse versículo 29 de Gênesis 27, é bom a gente prestar atenção, porque é o seguinte: se você... A palavra de Deus, ela é muito séria, e Deus, ele faz um alerta. O apóstolo Paulo, ele escreve esse alerta, ele traz esse alerta para nós, e também aqui em Hebreus nós já estudamos sobre isso, onde Deus fala: ó, minha é a vingança, né? Eu retribuirei, né? Então, malditos sejam os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, ninguém é feliz amaldiçoando um servo de Deus, né? A pessoa pode até amaldiçoar, não tem problema, né? É a boca dele. E nós sabemos também que aqueles que vivem na bênção de Deus, né? Aqueles que estão guardados no Senhor, é impossível, mesmo que a pessoa lance esse tipo de maldição sobre você, que é impossível que essa maldição ela venha a te contaminar ou a pegar em você, digamos assim, né? Por quê? Porque o próprio Deus, quando nós chegamos ali na história de Balaão, Deus fala claramente, né? Deus fala claramente a nós, aqui através da palavra dele, que ninguém pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou, né? Aquilo que Deus protege. Então, por quê? Porque ninguém é maior do que ele, né? E ninguém abençoa aquilo que ele amaldiçoou. Amém? Então, a pessoa ela pode até usar isso contra você, espécies de maldição, mas creio eu que você vai vencer, você vai passar por esses aí, tá bom? O versículo 21 de Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Gênesis 49, e aqui é o capítulo inteiro. Eu não vou ler esse capítulo inteiro não, né? Gênesis 49. Jacó aí trata do assunto quando Jacó abençoa, né, seus filhos e morre. Amém? O início do capítulo diz assim, ó, Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer, né, nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E aqui do versículo 3 em diante, ele começa uma sessão de bênção aqui, né? Ele abençoa todos os filhos dele. E no versículo 22, eu vou ler aqui do versículo 22 ao 26, para a gente ter um pouquinho de melhor compreensão a respeito dessas bênçãos aqui dos filhos de José. José
José é um ramo frutífero junto à fonte, né? Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura e frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços às suas mãos, fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor, né, e a pedra de Israel. Aqui Jacó fala sobre o pastor de Jacó, que é o próprio Deus, né, donde é o pastor e a pedra de Israel. Né? Aqui ele já faz uma referência também ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a pedra, a nossa rocha. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém? Aqui nós entendemos que essa bênção aqui de Jacó, essa parte que ele faz aqui quando ele abençoa aqui os 12 patriarcas aqui, né, na antiga aliança, os 12, digamos assim, os patriarcas que eu digo, os 12 fundamentos, né, da igreja antiga, que quando a gente chega ali em Apocalipse, aí a gente vê lá 24 tronos, né, que são os 12 filhos de Jacó, e a gente vê também os 12 apóstolos, né, que são 24 tronos, são 12 da antiga aliança e os 12 da nova. Amém? Então aqui, meus irmãos, nós entendemos que as bênçãos, né, elas ultrapassaram, né, esses pequenos momentos de vida que as pessoas tiveram, né? Por isso que eu digo que nós somos abençoados até hoje por causa dessas bênçãos. Por quê? Porque essas pessoas aqui, como o capítulo inteiro de Hebreus aqui relata, todas elas venceram pela fé. E nós também, né, venceremos pela fé. Aqui eles venceram pela fé no Todo-Poderoso, né? No Senhor Deus Todo-Poderoso, na rocha, na nossa rocha que é o Cristo. Nós também vencemos pela fé, né, crendo nessa rocha. O difícil mesmo é crer nessa rocha. Esse aqui é o problema, né? Esse é o difícil, é a gente crer nessa rocha. É muito difícil a gente crer em Jesus Cristo a ponto de receber esse tipo de bênção, né? O versículo 22 diz o seguinte: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? No versículo 22, aqui eu vou estar lendo aqui em Gênesis 50, né? Versículo 24 e 25. Gênesis 50, versículo 24 e 25. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, nós entendemos também, é mais outra bênção, né, que José, ele já entendia, ele entendeu que essa bênção aqui, a fé que ele teve, né, essa fé que ele teve aqui quando ele expressou essa esperança dele, do povo sair do Egito, né, ele teve um entendimento que era uma promessa que ultrapassava, né,
é uma promessa que transcendia, que ultrapassava ali a sua pequena vida de mortalidade, porque ele já morrendo com 110 anos, né, como o texto mesmo diz. Então, essas bênçãos, meus irmãos, desse capítulo aqui, não só desse, todas as bênçãos aqui da palavra de Deus, elas nos seguem, né? Elas nos acompanham. Deus, ele é fiel na palavra dele, e nós já entendemos que cada palavra de Deus aqui nas Escrituras é um juramento de Deus sobre as pessoas, né? Então, nós entendemos também e aprendemos aqui que Deus é quem constrói a casa, é Deus é quem edifica a casa, né? É Deus é quem faz morada, né? E nós entramos apenas com a nossa decisão, né? De receber esse perdão e receber essa maravilha, né? Que é a presença de Deus na nossa vida, porque antes da verdadeira conversão, né, da pessoa, antes de você ser um cristão, a palavra de Deus, ela diz que nós, eu também no passado, né? Tem pouco tempo que eu estou servindo a Deus, poucos dias, né? E eu entendo, mediante a palavra de Deus, que antes de servir a Deus, eu imaginava que eu tinha Deus, né? Eu pensava que eu tinha algum mérito com Deus só porque eu era membro de uma religião, né? Eu pensava que eu tinha Deus tanto quanto as outras pessoas. Eu tinha esse pensamento, até que Jesus veio e me converteu. A partir daí, eu entendi que até então eu servia a Satanás, né? O problema é quando as pessoas imaginam que essas bênçãos, né, elas travam apenas aqui, no material, no plano físico. Esse é que é o problema, né? O que é bênção hoje? O que é ser abençoado por Deus hoje? Na mente de muitas pessoas, no entendimento de muitas pessoas, ser abençoado por Deus hoje é ter uma situação financeira boa, né? E não é bem assim. Por quê? Olha quando foi que aconteceu isso aqui com José, né? Agora eu não lembro a data aqui, com precisão, né? Mas isso tem muitos anos, né? Isso tem muitos anos. Agora, veja, ele naquela época, ele teve a compreensão, né? Ele conseguiu compreender que a promessa de Deus, ela ia expandir, ela ia transcender. Amém? Ele entendeu que, não sei se ele teve uma visão dos dias de hoje, eu não sei, né? A Bíblia não conta isso, né? Pelo menos é bom a gente parar onde a Bíblia para. Mas o que nós entendemos, meus irmãos, é que tanto ele quanto Jacó, quando a gente lê aquele pequeno texto ali em Gênesis ali, a gente entende que essas pessoas, elas tiveram uma visão de Deus muito mais superior do que a maioria dos cristãos de hoje, né? Olha a história de José. Com certeza você já deve ter lido. Se não tiver lido a história de José, né? Faça uma leitura dela devagar, leia a história de José para você entender o que aconteceu com aquele homem. Então ali eu creio que não só ele, mas aquelas outras pessoas, ele mesmo diz com seus irmãos: ó, Deus vos visitará, e como de fato visitou, né? Deus visitou todos eles, a geração posterior deles ali, né? Que quando a gente, logo em seguida aqui no versículo 23 de Hebreus 11, já é introduzida aqui a mensagem sobre Moisés, né? Aí começa a história de Israel, né? Do versículo 23 em diante, né? Antes disso até aqui o 22, fala apenas dos patriarcas, né? Do 8 ao 22 aqui, a gente traz a mensagem aqui sobre os patriarcas, né? Da fé, os nossos patriarcas. Então, é bom a gente ter um entendimento que é o seguinte: da mesma maneira que essas pessoas naquela época, elas tiveram o discernimento que elas não poderiam alcançar ali todas as bênçãos e talvez material que elas almejassem aqui, né? Que é a promessa, como a gente sabe, todo mundo sabe, que Moisés não entrou na terra prometida, ele apenas viu de longe.
Mas a gente tem que ter em mente uma coisa, que talvez não seja você, né? Mas talvez chegue no seu filho, né? Pode ser que chegue no seu filho. Se seu filho for abençoado, é melhor ainda, né? Porque talvez você que está ouvindo aí, talvez você já está velho. Se você receber uma bênção grande agora, depois de velho e bobo, provavelmente, se for uma bênção material, muito provavelmente você vai acabar jogando fora ainda, né? Mas acho que tomara a Deus, né, que eu torço por você aí do outro lado aí, né, que você tenha uma melhora e que essas bênçãos também te acompanhem, amém? Mas que você venha compreender também que essas bênçãos elas não se referem apenas aqui nesse plano, né, nesse plano que nós vivemos, amém? Quando você vê ali Apocalipse 21, né, 20, 21 por ali, quando fala sobre a Nova Jerusalém que desce do céu, eu vou entrar no outro assunto aqui rapidinho, aí a gente entende, né, que existe, que o nosso mundo ele é quadridimensional, então tem várias dimensões, né? E nós entendemos que o que você fala, o que você almeja, o que você busca, né, tem as consequências. Se você buscar Deus, Deus está perto, né? A palavra de Deus nos diz, ó, perto está o Senhor. Amém? A palavra de Deus nos ensina isso. Então, se ele está perto, é só você invocar o nome dele. Invocar o nome do Senhor é o quê? É arrepender, não é gritar o nome do Senhor. É se arrepender e buscar ele de todo o seu coração. Isso é invocar o nome do Senhor, né? A Bíblia também ela nos traz esse ensinamento, porque tem pessoas que acham que invocar o nome do Senhor é sair gritando o nome dele por aí. Amém? E que Deus possa continuar nos abençoando, né? Que essas bênçãos venham cada dia mais. Amém?